Crises de enxaqueca, insônia, pesadelos, irritabilidade extrema, muito cansaço, náuseas, falta de apetite, dificuldade de memória. Foram sintomas que eu fui ignorando porque eu precisava cumprir com as metas profissionais e garantir o meu salário no final do mês. E esse foi o meu grande erro. Quando fomos diagnosticados com a síndrome de burnout, a primeira coisa que vem na cabeça: e agora? Será o fim? Isso tem cura? O que fazer? São tantas perguntas. O mais importante nesse momento é você saber que a culpa não é tua. O mundo está cada vez mais acelerado. Somos expostos cada vez mais a novos produtos, novas necessidades, novas informações. É a tecnologia evoluindo e ultrapassando limites. Ela que veio para facilitar, acelerou o nosso relógio. Somos cada vez mais cobrados por produtividade. O nosso tempo parece que reduziu e a informação vai e vem numa velocidade sem igual. Temos que estar o tempo todo nos atualizando para não ficar para trás. E quando chegamos em casa, o que era para ser o nosso descanso passou a ser o início do outro dia. Imagine um elástico, no qual você estica, você encolhe. O elástico representa o nosso estresse, tá? Então começa a semana, a gente começa a trabalhar, começamos a esticar esse elástico. E aí chega no final de semana, a gente vai lá e descansa. Nesse final de semana, o elástico diminui. Tá? Só que acontece com a modernidade, a gente não tem descansado no final de semana, né? Por vários motivos. Ou porque você tem um trabalho com metas muito absurdas, muita cobrança, você está passando por assédio moral, por algum tipo de assédio, ou você chega em casa e você não consegue descansar porque você tem um monte de atividade, ninguém consegue te ajudar em casa, com limpeza, etc. Então o que acontece com esse elástico? Ao invés de ele voltar, ele começa a ficar cada vez mais frouxo, né? E aí você começa a semana, você começa a esticar cada vez mais. E aí você chega no final de semana, você vai descansar, só que chega uma hora que quando você estica tanto esse elástico começa a não voltar mais, né? E aí você vai trabalhar de novo, o que acontece? O elástico vai lá e se rompe. E esse romper é justamente o seu esgotamento, é justamente a tal síndrome de burnout. Éramos um casal comum, com sonhos, desejos de ter uma casa própria, de comprar aquele carro legal, de constituir família. Mas a nossa história, infelizmente, foi interrompida justamente porque nós adoecemos ao ponto de não conseguirmos ir trabalhar. Eu já morei e trabalhei em diversos locais do Brasil e inclusive fora do país. Eu sou uma legítima sagitariana, uma metamorfose ambulante. E por essas e outras qualidades, eu escolhi as áreas de turismo e hotelaria como profissão. Eu já trabalhei em resorts no Nordeste, em hotéis 5 estrelas no exterior e sempre amei explorar ao máximo a minha carreira. O que sempre me atraiu muito na área de turismo é justamente a gente ter contato com tantas pessoas diferentes, trabalhar para realizar sonhos e proporcionar experiências para outras pessoas e poder fazer isso em qualquer lugar do mundo. Em uma das minhas voltas para o Brasil, eu conheci o Robson numa festa, era uma sexta-feira 13 e o que era para ser azar para uns, para nós foi sorte. Aí eu consegui um emprego em São Paulo, me mudei para a capital, nós começamos a namorar e, claro, a planejar a vida. Fomos morar juntos, decidimos unir as contas para que a gente conseguisse realizar o famoso sonho americano, que é ter uma casa legal, um bom carro, bons empregos e filhos.
Eu sempre fui aquela pessoa muito alegre, né? Amante das artes, amante da música, queria vender minhas artes na praia, fazer até mágica, literalmente. Sou daqueles que acordava todos os dias feliz, né? Não que eu não acordo ainda continuo acordando bagunçando, mas você sabe como é que é, né? Às vezes chega a ser irritante essa felicidade, esse bom humor. Me formei em estatística, por incrível que pareça, da área de matemática, porque não sabe o que é estatística, porque tem que sempre explicar o que é estatística. Trabalhei sempre com coisas analíticas, com números, bancos de dados, ou seja, prestei consultoria, trabalhei com empresas, pesquisadores, sim, atuei na área de pesquisa também. Fui para onde? Na área financeira. Por quê? Porque dava muito dinheiro, era uma área que atraía qualquer estudante da minha área, né? Porque é uma área muito requisitada. Onde eu tive minha carreira meteórica, né? Eu subi muito de cargo, assim, tive muitas promoções em pouco tempo, né? Pois me reconheciam pela criatividade, pela rapidez, pela pessoa alegre que eu era, habilidosa com pessoas, né? Sempre fui uma pessoa muito, muito otimista, né? Tipo, acordava todo dia, eu tipo, não, fica tranquilo, vai dar certo. Eu já na minha carreira estava ascendente, cada vez conquistando mais espaço em São Paulo. E naquele momento eu estava atuando na área de intercâmbio e turismo internacional. Todos os dias a gente acordava cedo, se arrumava, ia trabalhar. Às vezes sobrava tempo para uma academia de manhã cedo ou de noite. E como todo casal, né, chegava em casa na hora do jantar, a gente falava sobre o futuro, sobre como tinha sido o dia de trabalho e nos preparávamos para o dia seguinte. Quando a gente saiu do aluguel e compramos a nossa casa, a gente assumiu uma dívida bem grande, enorme. E nessa compra da casa, a gente usou todas as nossas economias para dar o valor de entrada. Era uma casa muito boa, num bairro maravilhoso, Velhinha. mas que já tinha uns 40 anos, então aumentou bastante as nossas despesas com manutenção da casa e, claro, com decoração. A gente queria novos móveis e queria preencher a casa com coisas. A gente saiu de um apartamento de 53 metros quadrados e foi para uma casa de 167 metros quadrados. É uma casa bem grande, que tinha até porão, bicho. A gente estava realizando mais um sonho e depois de ter quitado em apenas um ano o nosso carro zero, né, junto com a casa também vieram outros custos que aumentaram ainda mais a nossa responsabilidade, a nossa pressão no trabalho. Tinha o alarme, o seguro, o guardinha noturno, outras despesas da casa. O meu salário, por exemplo, não conseguia cobrir por todos esses custos. Como ainda não tínhamos filho, né, nós focamos totalmente nas nossas carreiras pessoais, né? A gente queria ganhar mais dinheiro, a gente tinha sonhos a realizar, a gente começou a trabalhar mais para poder comprar mais, né? E quando a gente compra mais, a gente tem mais o quê? Mais dívidas, né? Nós vimos preso uma roda viva de ter que alimentar essa máquina de girar, né? Bom, nesse momento eu estava trabalhando num banco privado grande, que estava muito competitivo no mercado e estava passando por mudanças estruturais, né? Eu já estava em cargo de liderança, tinha sido promovido, tinha uma equipe enorme, e era muito comum nesse período de mudanças a gente ver áreas inteiras sendo convocadas para reuniões, né? E nessas reuniões essas pessoas que participavam saíam chorando, né? Chorando porque todas elas tinham sido demitidas. Era muito traumatizante ver amigos chorando, pessoas que você admirava sendo mandado embora, né? Não só pessoas que admiravam, mas pessoas que a gente via que faziam um bom trabalho, né? Nesse momento eu fui realocado pelo menos 3 vezes em menos de 2 anos. A minha carreira começou a estagnar. Em paralelo a isso, né, o banco tinha menos pessoas, menos funcionários, né, e começou a aumentar as cobranças. E junto com as cobranças, as metas passaram a ficar cada vez mais inalcançáveis, né? O clima começou a ficar tenso, né? Eu passei a não ter mais hora para voltar para casa, por exemplo. Esse ambiente começou a me incomodar absurdamente, mas nós tínhamos uma dívida enorme para pagar, tinha uma casa financiada, tinha sonhos a realizar. Nessa época a gente já queria ter filhos, mas a gente estava tão focado no trabalho e tão atarefados que a gente nem conseguia planejar isso. E aí a nossa
dedicação profissional aumentou, a gente começou a trabalhar mais horas, a chegar mais tarde em casa e aí passou a não ter essa disposição de levantar mais cedo para praticar alguma atividade. A gente mesmo assim tinha o hábito de ter uma rotina de manhã juntos, onde a gente se arrumava, tomava café e saíamos para trabalhar juntos. Eu deixava o Robson no metrô e ia de carro para o trabalho. Então a gente saía pelo menos 1 hora antes do horário de trabalho para enfrentar o trânsito de São Paulo e os transportes públicos geralmente lotados. E uma dessas manhãs, logo no início do mês de maio de 2013, quando a gente estava saindo, eu coloquei a mão no trinco da porta e não consegui abrir a porta. Eu tive... Me volta todos os sentimentos, é muito ruim isso. Vai devagarinho, tá? A Bel era uma pessoa que sempre chegava do trabalho falando empolgada do trabalho dela, né? A gente conversava assim, jantando sobre o que aconteceu, etc. E ela sempre acordava motivada no dia seguinte e foi muito estranho ver ela acordando, porque a gente tomou café normal, cara, foi ela chegar na porta ali, ela deu uma travada, literalmente ela travou, né? E ela não conseguia falar o porquê do que estava acontecendo aquilo. O que eu podia fazer era simplesmente acalmá-la, pensar que, sei lá, como é que eu poderia resolver aquilo, né? Porque não sei te explicar, né? Eu só tive que fazer o meu papel, que é simplesmente ficar ali com ela, avisar no banco que eu não iria trabalhar aquele dia, resolvemos ficar em casa juntos e pensar o que estava acontecendo, né? E aí no dia seguinte eu fui pro trabalho, né? Fui lá no RH, pedi o telefone de alguma profissional que pudesse nos ajudar, né? Expliquei o que estava acontecendo e aí ela nos indicou para consultar com uma psiquiatra especialista em estresse ocupacional, né? No banco é muito comum a gente ter profissionais que foram machucados por ser justamente um ambiente de muita pressão, né? Aí, uma semana depois, eu fui consultar e aí explicar o que estava acontecendo e falar dos sintomas. Eu fui diagnosticada com a síndrome de burnout. O que será que é isso, meu bicho? Na hora eu entrei em pânico porque eu nunca tinha ouvido essa expressão. Foi em maio de 2013 e não era nada comum se falar sobre essa condição. Eu fui afastada do meu trabalho por 3 meses e foi um período extremamente doloroso, difícil de aceitar, mas não tinha uma outra saída, né? Quando, por exemplo, o corpo tem sede, a gente bebe água. Quando o corpo tem fome, a gente come alguma coisa. E quando o corpo grita dessa maneira, bom, aí vocês já sabem. Apesar de toda a dificuldade, a gente fez o tratamento e a Bel se recuperou, né? E ao voltar a trabalhar, por incrível que pareça, ela foi promovida, né? Uma pessoa muito dedicada, muito trabalhadora, né? Metas cumpridas, meta dada era meta cumprida. E isso geralmente acontece com as pessoas que têm o burnout. São, na grande maioria, pessoas workaholics, pessoas que vestem a camisa da empresa e se dedicam com toda a sua força. Mas isso não é muito comum, tá? Assim, geralmente as pessoas, infelizmente, quando saem de licença médica por conta de burnout, qualquer outra uma doença que vai pedir para uma licença muito longa dessas, geralmente são mandadas embora, né? A gente conversou com muitas pessoas lá na sala da psiquiatria. Era muito comum a gente ver pessoas assim com medo de pegar licença, justamente de ter o risco de ser demitida, né? E eu estava um pouco aliviado com a volta da Bel, né? Mas nessa época eu estava passando por um período muito difícil, né? Fazia 1 ano que eu tinha perdido meu pai, né? E justamente por conta dessa perda eu acabei assumindo uma grande responsabilidade, né? Eu acabei assumindo as finanças da minha família, até que minha mãe pudesse se organizar, porque minha mãe nunca tinha cuidado dessas coisas. Nessa brincadeira, obviamente, veio aquele monte de problema que você já sabe, né? Dinheiro, família, né? Cobranças, né? O meu pai era o meu
um grande ídolo, né? Meu pai era uma pessoa que não viu eu ter meu filho, não acompanhou. Ele chegou até a ver a nossa casa, né? Ele era baixista da minha banda, pra quem me conhece muito bem, ele tocava na minha banda. Então era uma pessoa muito próxima, então eu tava passando por um momento ainda de saudade, né? Um momento de muita dor, de luto, né? No banco, né, a pressão estava cada vez maior, infelizmente, né? Já fazia 3 anos que eu estava trabalhando naquela época, sem ter horário para voltar para casa. O ambiente do trabalho estava ficando cada vez mais estressante. Era muito duro trabalhar longas horas e presenciar, por exemplo, situações de falta de respeito de gestores com funcionários com funcionário. Era um ambiente extremamente tóxico, né? Isso aconteceu, obviamente, porque a gente tinha metas abusivas, né? A gente estava todo mundo passando por pressões, né? O banco estava mudando e em qualquer momento a área inteira poderia ser mandada embora. Uma noite por volta de 19 horas, assim, umas 20 horas. Era até mais Já tarde. tinha saído da agência. E aí eu liguei pra Bel, né, e meu coração tava acelerado, tava com vários sintomas, confusão mental, tava com a metade do corpo paralisado, com taquicardia, mal conseguia falar, bicho. Eu tava numa situação assim, eu achava que tava tendo algum colapso, né? E no hospital eu acabei fazendo um monte de exames, eletrocardiograma, fiz exame de sangue, tomografia, fiz um monte de exames. Isso começou a me assustar, obviamente começou a assustar. Eu falei, putz, eu vou morrer, né, cara? Né? E aí a Bel chegou lá, quando a Bel chegou, os médicos já trouxeram todos os exames pra mim, vieram todos com resultado negativo. Mas o que será que estava acontecendo, né? E a médica falou, você já procurou um psiquiatra? Tô achando que o seu caso deve ser um caso de estresse extremo. Fui consultar na mesma médica que a Bel, na mesma psiquiatra, e aí eu fui afastado por 4 meses, pois o meu quadro era bem grave, eu estava numa situação que eu estava sofrendo muito assédio moral. E eu cheguei a ter uma depressão muito profunda. Quando a gente teve essas nossas crises, a gente pensou que era o fim dos nossos sonhos, né? Porque a gente realmente se sente incapaz, se sente fraco e com muita vergonha de estar passando por isso. Quando a gente pesquisa sobre o assunto, acaba dando mais medo. O nosso tratamento com uma profissional especializada foi fundamental para que a gente pudesse se recuperar a nossa autoestima e continuar a sonhar, continuar a viver. Na nossa recuperação, muita coisa mudou, né? A gente começou a mudar os hábitos, começamos a ter uma vida um pouco mais sustentável, preocupado com a nossa alimentação, passamos a praticar yoga, meditação, passamos por um processo longo de autoconhecimento, literalmente mudamos de vida, totalmente. Hoje já faz 10 anos que administramos essa condição, não é fácil, mas hoje a gente superou. Se a gente pudesse voltar ao passado hoje, com o conhecimento que a gente tem, com a experiência que a gente tem, e pudesse falar com as nossas versões do passado, quais seriam as dicas que a gente daria para ele, né, Bel? Não ignore os sintomas, não ignore o seu corpo, porque a síndrome de burnout ela não vem de repente. A gente já tinha problemas com sono, com pesadelos, irritabilidade, um pensamento acelerado, muita ansiedade, perda de memória, e a gente ignorava todos esses sintomas porque achava que era normal, era do cansaço, a gente estava trabalhando muito, mora na cidade de São Paulo, então é muito comum a gente se acomodar, né? Porque a gente sempre acha que, não, no final de semana, no feriadão, nas férias eu vou descansar e vou me recuperar. E a gente já tá tão cansado, né? Tá tão acostumado com a vida acelerada, sempre pensando no próximo dia seguinte, que a gente passa o final de semana cansado, né? A gente começa a segunda-feira sem descansar. A gente não sabe mais descansar, não sabe mais pausar. Porque o corpo literalmente perde a capacidade de descansar. E por isso a gente tem aquela sensação de sempre estarmos cansados todos os dias. O que eu ganho com isso? Uma vida mais livre,
mais saudável, com mais tempo para minha família, mais tempo para aquilo que realmente importa. Não tem preço. A síndrome de burnout ela está cada vez mais comum. Hoje qualquer pessoa pode ter essa condição, independente da sua profissão ou da sua situação econômica. Mas saiba que você não está sozinho e que você não tem culpa. Nós somos a prova viva de que sim, há uma luz no fim do túnel. Hoje a gente vive uma vida muito diferente da que a gente tinha, uma vida simplificada, mais leve. Nós temos 2 filhos que estão muito bem de saúde. E esse ano de 2023 a gente realizou mais um sonho, que era o de morar numa praia. Então, procure ajuda, procure apoio, porque a síndrome de burnout não é o fim. Ela é uma possibilidade de um novo começo e de uma nova vida. Bom, imagino que vocês tenham muitas perguntas, né? A gente gravou muito material sobre burnout, né? E a gente se emociona, né? Então a gente gravou umas 3 vezes, confesso pra você. 5, 6. 5, 6 vezes. Então, assim, a gente tem bastante material gravado. Se vocês querem um vídeo detalhando um pouco mais como foi ao longo desses 10 anos desse processo de recuperação para chegar na vida que nós estamos hoje, comente aqui. Eu quero que com certeza a gente faz um vídeo para você. Com muito carinho, tá? É isso. Um beijo, obrigada e fiquem bem. Se cuidem. Deixa o like.